Fala, meu amigo empresário, líder, gestor e hoje, por que não, nesse vídeo, financeiro da empresa, que às vezes é separado, às vezes é o próprio gestor ou o próprio empresário que é o financeiro, né? Hoje nós vamos falar sobre custos, né? Sobre da onde vem o preço final do seu produto, do seu serviço. E por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque a maioria das empresas que me procuram, elas aparecem com a seguinte questão: estou faturando, estou vendendo, mas não vejo a cor do dinheiro. Todo mês fecha no vermelho, mês fecha no azul, mês fecha no vermelho. Não existe um padrão de ganho, ok? Isso eu estou falando de empresas que faturam 30, 40, 50 mil reais por mês, até empresas que faturam 4, 5, 6 milhões. Então, não existe um nicho específico com esse problema. Muitas têm esse problema, independente do faturamento que tem, ok? Então, fica comigo nesse vídeo que a gente vai entender a base dos valores da sua empresa. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu disse, esse é um problema geral aí das empresas, né? Muitas empresas passam por essa questão, empresas que acabam entrando em falência e fechando, porque faturam e no fim estão devendo e sempre fechando no vermelho. Então vamos lá. Vamos tentar não ser meio breve aqui, não prolongar muito para não ficar cansativo o vídeo, tá ok? Vamos ser diretos aqui. Vamos lá. Olha, eu peguei aqui como exemplo, pessoal, eu criei aqui como se fosse uma empresa, uma marcenaria, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu gosto, né? É um hobby meu mexer com essa questão de marcenaria na minha casa, enfim. E é uma empresa que eu nunca atendi. Eu nunca atendi uma marcenaria. Então, para alguém não falar assim, para você é fácil, porque você já aprendeu isso aí, já sabe como é que funciona. Então, não. Eu falei, vou pegar uma do zero aqui, uma que eu nunca atuei, para a gente montar isso junto. Por quê, pessoal? A base das empresas é a mesma, tá? O que muda é uma coisa ou outra ali, mas a base é a mesma. Então vamos lá, olha aqui, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. Primeiro que a gente precisa entender na empresa. Pessoal, isso aqui como eu citei, e vou citar outras vezes, é a base, tá ok? A tua empresa pode ser diferente, tem outras coisas, outras questões envolvidas, mas a base é essa. Vamos lá. Operação, ou seja, para a sua empresa funcionar, vamos pensar nessa marcenaria, que é aluguel. Dificilmente hoje uma empresa ela não aluga o espaço, ela tem um espaço próprio. Então, aluguel, a empresa paga água, energia, tu não paga isso? Internet, telefone, combustível, você precisa ir para um lugar e para o outro. No caso de uma marcenaria, ela precisa fazer entrega dos móveis. Então, o IPVA desse carro, desse caminhão que faz a entrega, não sei, seguros, seguro da empresa, dos funcionários, seguro veicular, manutenção preventiva, máquina quebra, computador quebra, então eu preciso fazer essas prevenções, essas manutenções. Departamento pessoal, vamos considerar que tem um DP nessa empresa, coloquei aqui o valor de 7 mil, já considerando todos os encargos. Você vai montar uma planilha para você tem que colocar tudo discriminado, não é o salário bruto que está na carteira, os impostos que você paga sobre os funcionários, você tem vale alimentação, vale refeição, transporte coletivo, aqui eu coloquei como se fosse tudo, tá? Tudo embutido aqui. Coloquei um financeiro, também 7 mil, um vendedor ganhando 5, vamos pensar que era comissionado, mas aqui vamos deixar 5. E um marceneiro, 7 mil. Eu tenho um custo total, mensal, para minha empresa viver de 33.950, 34 mil. Pessoal, porque eu coloquei aqui, ó, marceneiro B, eu coloquei, e o C, eu coloquei em vermelho aqui, ó. Por que eu fiz isso? Porque dessa empresa, você tem que entender que na tua empresa existe uma fonte provedora do faturamento. Vamos pensar assim. Nessa empresa, uma marcenaria, quem que é o provedor? É o marceneiro. Vamos pensar dessa forma. O departamento pessoal, ele pode trabalhar o mês inteiro, ininterruptamente, sem parar. Ele vai produzir o quê de financeiro para a empresa? Nada, nada. O financeiro vai produzir o quê? Nada. E o marceneiro? Não, o marceneiro, se ele trabalhar 10 horas, ele consegue construir um guarda-roupa. E vai valer tanto, eu vou vender por tanto, então ele consegue prover isso. Tá? Eu coloquei o B aqui, eu coloquei em vermelho, por quê? Porque se eu contratar mais um marceneiro, alguns custos aqui sobem. Então eu posso ter um aumento de energia, porque eu tenho mais máquina funcionando, mais aumento de combustível, posso ter mais entregas. Porém, quando eu venho para esse custo total aqui, e eu venho do custo hora, eu tenho uma maior divisão desse processo de quanto custa para eu funcionar, né? Para minha empresa funcionar. Então, se eu tenho um custo aqui hoje com um marceneiro, ó, com um marceneiro de 33.950, eu tenho um custo hora de 219. De onde eu tirei esse custo? Olha aqui em cima. Eu tenho o total, que são 33.950, dividido por 160. Por que eu dividi por 160? Vamos considerar que esse funcionário ele trabalha 40 horas semanais.
vezes 4 semanas, uma média, estou usando horas reais aqui, tá, de trabalho. Eu tenho 160 horas. Então, se ele trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, 40 horas, durante todo o mês, ele produzindo, eu tenho um custo hora de R$ 212,19. Então, se eu pegar as 160 horas trabalhadas no marceneiro e aplicar 212,19, eu pago todas as minhas contas. Tá? Essa é a base que você tem que ter. Se você contrata mais um marceneiro, o que vai acontecer? Marceneiro B, eu vou colocar aqui mais 7 mil. Ó. Então, eu aumentei o meu custo, certo? Aumentei. Aqui eu vou aumentar também, vamos colocar que eu vou aumentar aqui o combustível para 800. Vamos lá. E energia, que tem as máquinas, eu vou para 1.200, por exemplo. Então, eu tenho um custo de 41,650. Só que aqui a hora eu tenho 2 marceneiros. 160 vezes 2, eu tenho aqui 320 horas trabalhadas. Vou considerar o quê? Que o marceneiro, ele de fato vai trabalhar todas essas horas, que eu tenho serviço para isso. E marcenaria geralmente tem. Então, diminuiu para 130. Então, quanto mais eu consigo produzir, né, vamos usar esse 130 aqui, quanto mais eu consigo produzir, eu consigo diminuir o meu custo operacional, ok? Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender na tua empresa. Beleza. Depois disso, você entendeu o custo total e você dividiu pelas horas produzidas, que você consegue produzir e gerar faturamento para a empresa, você tem questão de materiais. Então, eu coloquei aqui materiais aqui que eu conheço aqui, como eu falei, é um hobby, então eu tenho uma ideia mais ou menos de como funciona. É uma centena de produtos. Na tua empresa, você vai listar todos. Você trabalha com o quê? Marcenaria? Vai listar todos. Não, eu trabalho com... eu fabrico determinado produto. Você vai colocar todas as peças que você utiliza para fabricar esse produto. Então aqui eu tenho chapa MDF de 8mm, de 15, o branco, né, 18. Eu coloquei diferente o branco, porque o branco é mais barato. Madeira, depois lisa, não sei se são os nomes, mas tem aqui. Corrediça telescópica, sem amortecedor e com amortecedor, reta, sem amortecedor, com amortecedor, enfim, e fui indo. Puxador 1, puxador 2, vai ser ter os nomes, e cada um tem o seu preço. Aqui na frente eu coloquei o custo desse material. Uma chapa de MDF branco de 8mm, ela custa R$150. Coloquei assim. Aqui embaixo, um detalhe importante. Você vai ver aqui parafuso, 0,07 centavos. Por que 0,07? Porque marcenaria ela não usa 1.000 parafusos, né? Que é uma caixa. Ela compra de caixa de 1.000 parafusos. Só que ela não usa 1.000. Ela usa, vou fazer uma mesa aqui, eu vou gastar 15 parafusos. Vou fazer um guarda-roupa, vou gastar 50. Então eu tenho que colocar, né, sobre a divisão. Quanto custou a caixa inteira e quanto custa cada parafuso. É assim que funciona, tá? Então você vai listar aqui todos os seus produtos e quanto custa cada um. Isso é a base, tá, pessoal? Depois a quantidade. Então vamos dizer aqui que eu vou usar uma chapa branca, vou fazer o branco aqui, vou usar 3 de 15 milímetros, vou usar uma de madeira aqui de 15 milímetros, vou usar duas, aí eu vou usar aqui, vou colocar 10, nem sei, tá, pessoal? Estou chutando aqui para a gente chegar de fato num consenso aqui. Parafuso, vou usar 30 desse aqui, 50 desse, beleza. Vamos lá. Para eu fazer esse móvel que está aqui, eu tenho um custo de material de R$ 2.016,60. Para fazer esse móvel, quantas horas o meu marceneiro gasta? Quantas horas? Ele gasta 16 horas, 2 dias. Então, eu vou colocar aqui, ó, 16. Entrou aqui um total de R$ 4.099. De onde vem esse 4.099? Aqui, ó. Eu tenho o material, o custo do material, vezes o valor do operacional, vezes as horas trabalhadas. Entendeu? Que eu chego daí nesse valor. A minha hora é 130, então eu vou chegar aqui, já vou chegar aqui nesse valor, que é o total de 2016, mais 16 horas trabalhadas, vezes R$130 por hora. Beleza. Isso aqui, pessoal, é meu custo. Para eu fazer esse móvel, custa isso, de material e operacional. Aí eu vou para o total, que é onde eu vou chegar, onde eu quero cobrar. Quanto eu quero cobrar? Olha só aqui, ó. Custo, R$4.000, 4.099 e 10 centavos. Risco. O que é o risco aqui, galera?
toda empresa ela tem um risco do negócio, que a gente chama. O que é o risco do negócio? No caso de uma marcenaria, qual que é o risco do negócio? Quebrar uma chapa, o caminhão quebrar na hora de entregar, na hora de montar, uma gaveta não funcionar, ter que trocar, ter que refazer. É o risco do teu negócio, né? Qualquer coisa que você for fazer. Ah, eu tenho uma loja de colchão. Qual que é o risco da loja de colchão? Na hora de descarregar, rasgar, você entregar o colchão e passar um mês, o colchão afundar, você ter que ir lá, mandar um técnico fazer avaliação. Toda empresa existe um risco do negócio. Nesse risco do negócio, vai fazer o quê? Vai pegar o custo e vai acrescentar uma porcentagem que representa o teu risco. Aqui eu coloquei 15%. Eu posso colocar 20%, 819. Eu posso colocar... Não, meu risco é quase zero. Não, então é 10%, 409. Mas tem que ter o risco. Na frente, o lucro. Quanto que você quer lucrar com esse teu produto, né? Aqui eu coloquei 20% sobre o custo. Ó, célula A2, sobre o custo, um lucro de 20%. Não, marcenaria, o lucro é muito maior. Os concorrentes têm lucro de 35%. Põe 35%. Aqui, olha lá, 1.434. Esse é o teu lucro, quanto você vai colocar no bolso. E a gente vai ver por que é literalmente isso. Aqui na frente você tem o quê? Os impostos. Os impostos é uma conta, pessoal. Olha só, você soma custo, risco, lucro, menos custo, risco, lucro, dividido por 1,18. Eu não vou entrar no detalhe do 1 aqui. Isso aqui é fator de cálculo, tá? Isso aqui é matemática pura, então não é o nosso objetivo. Mas aqui, ó, por que eu coloquei 18? Porque eu estou considerando 18% de carga tributária, tá? Então, quando eu fizer a conta reversa, eu vou chegar no valor que eu quero. Por isso que existe esse 1 aqui. Se eu colocar direto 18% aqui de imposto, na conta reversa não vai funcionar. Por exemplo, 10% de R$ 100 é quanto? É 110. Aí você vai colocar lá 110. Só que quando você fizer a nota e for deduzir os 10% de imposto, ele não volta para o 100, ele vai para 99. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse cálculo, tem esse 1 fator de cálculo aqui, ó, e o 18 para a gente fazer a conta reversa e ele funcionar. Eu tenho 906 de imposto, então esse imóvel que eu vou construir, ele tem um valor de venda total de R$ 6.850,36. Se você vender por esse preço, você vai recolher os R$ 96,67 de imposto, você vai ter um lucro de R$ 1.434,69, você vai garantir um risco de R$ 409,91 e você vai cobrir os seus custos de R$ 4.099,10. Pessoal, isso aqui ele é o total. Então, tipo assim, se eu fizer isso na minha empresa, eu venci na vida. Não, eu estou passando para vocês a base do que vocês precisam ter. Vocês precisam ter a ideia de quanto custa para vocês sobreviverem, quanto custa para a sua empresa existir, quanto custa a hora trabalhar da tua empresa, a tua empresa vivendo ali, para ela funcionar, quanto custa por hora. É o básico. Você tem que saber depois, quando você vai vender um produto, quando você vai produzir algo, quanto custa isso que você vai vender, ok? Você pode mudar aqui, não, fazer um negócio maior, aqui eu vou usar 3, aqui eu vou usar 12 chapa. E tal, quando muda aqui, ó, vai mudar no total, as horas também, só que eu vou usar 40 horas para fazer isso aqui, uma semana inteira. Quando você vai para o total, olha lá, você tem um custo de 9.500 e no final você tem uma venda de 15.881. Mas esse risco está muito pouco, é um valor muito alto para um risco desse. Beleza, aumenta aqui, vamos por 15%. Mas você precisa entender que tem os custos para você funcionar, tem o risco, tem o lucro, o imposto e o total que você precisa vender para funcionar. Não, meu imposto não é 18%, meu imposto é 15%. Você vem aqui, põe 15%, já diminui o imposto. Meu imposto é menos ainda, eu estou no simples, sei lá, eu estou pagando 12%. Vai pagar menos imposto e vai diminuindo aqui, ok? Se você não usar esse risco, parabéns, isso aqui vai para o caixa da empresa, ok? E, aqui está 15%, coloquei 115%. Não usei o risco, deu tudo certo, não quebrou nada, não teve que fazer nada, beleza, pega 1.425, vai para o caixa da empresa, vai para giro, vai para a compra de uma máquina nova, de uma mercadoria, enfim, ok? Mas aqui você consegue trabalhar tudo isso. O que acontece geralmente nas empresas por experiência? As pessoas, elas olham quanto custa, custa para mim, eu acho que custa, o produto vai custar R$ 100.
só que não calcula o operacional. Ela fala assim, não, vai custar R$100, não, mas eu vou vender por 250. Nossa, vou ter, sei lá, quanto de lucro. Não, é um absurdo o lucro esse negócio. 100 por 250, eu estou tendo aí 70% de lucro. Tá, e o teu operacional? Como é que funciona? Como é que você paga aluguel com isso aí? E se quebrar alguma coisa? Qual que é o risco? E de imposto? Você calculou imposto disso? Então não calcula nada. É essa a ideia de eu tenho esse custo, eu vou vender por tanto e tô rico. Não funciona assim, tá? Essa conta é a básica. Pessoal, tente aplicar minimamente isso aqui na tua empresa, tente entender como é que funciona, quanto custa o operacional, põe no papel. Se tiver um sistema, melhor ainda. Alguns sistemas já mostram tudo isso, quanto está sendo gasto, qual está sendo o custo. Coloca o custo da mercadoria que você produz. Faça o cálculo se você consegue produzir de fato todas as horas trabalhadas, para fazer um cálculo mais próximo, assim, para ficar mais legal, para não ter ociosidade da produção. Coloca o risco do negócio que tem que ter, coloca o lucro que você está desejando e coloca os impostos que você vai pagar, para você saber quanto que você precisa vender. Ah, mas o cliente não aceitou 15.780, o cliente falou assim que 13 ele paga. O problema é seu, irmão. Você vai colocar 13, vai tirar 2.700 aqui, 2.800, tirar do seu lucro, porque o custo é o mesmo. Imposto você vai ter que pagar. O risco, se quebrar, lascou. Então você vai estar tirando do teu bolso, no fim você vai acabar no 0 a 0, vai trabalhar um monte para ganhar 15, para ganhar milão, e ainda com risco de levar, sei lá, uma trabalhista depois, que vai te cobrar 100, 200 e mais um monte de BO nas costas, tá ok? Pessoal, dúvidas, né? Pode colocar nos comentários aí. Se alguém tiver interesse nessa tabelinha aqui, que é básica, assim, só para ter uma ideia das fórmulas aqui que eu usei, pode mandar um e-mail, tem um e-mail no canal, contato@viniciuscalesco.com, que aí solicita lá a tabela que eu mando para você, tranquilo. E qualquer outra dúvida, joga aí nos comentários que a gente vai tentar solucionar, tá ok? Reforçando mais uma vez, não é tão simples como parece, tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês a base da base para vocês não perderem dinheiro, ok? Pessoal, gostou do vídeo? Já segue o canal para a gente falar mais sobre gestão organizacional das empresas, tá bom? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.